Você está assistindo Inside Quest. E a gente começa assim. Abriu o Mesa Quest, mas também abrimos o Inside Quest. Aqui para você, que tá aqui com a gente, para você acompanhar um pouco de como a mente da galera aqui funciona e o que a gente sabe sobre os temas mais caóticos e mais polêmicos sobre RPG. Eu tô aqui com algumas figuras ilustres que são as cabeças aí desse projeto chamado Mesa Quest. Bora conhecer essas pessoas? Fala Felipe, fala Henrique, Vitão, Léo e eu também. Bom dia, bom dia. E aí, galera? Bom dia, galera. Boa noite, boa tarde. Boa Só sei tarde. que é boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Você que vai receber agora Inside Quest toda sexta-feira aqui pra você aprender um pouquinho mais sobre RPG e discutir algumas coisas diferentes. Mas o Inside Quest só existe porque existe isso daqui, ó, Mesa Quest. Se você quer encontrar sua mesa de RPG, clica aqui e não perca tempo. Se você é mestre, também entra aí e já escolhe aí como que você vai se apresentar para os seus jogadores e qual vai ser a mesa que vai colocar, certo? Mas antes da gente começar a falar do Inside Quest em si, antes da gente trazer os principais tópicos, antes da gente começar com o nosso tópico número 1 de uma lista enorme de tópicos que a gente está montando para vocês, vamos se apresentar, certo? Vamos se apresentar. E eu acho que eu convidaria, em primeiro lugar, essa pessoa aqui que já é muito famosa nos podcasts, o senhor Henrique. Que isso, cara. Assim tu me deixa sem jeito. Olá, aventureiros e aventureiras. Sejam muito bem-vindos aqui ao Inside Quest, que é o nosso novo podcast aqui, juntamente ao Mesa Quest, para falar principalmente sobre o que é ser mestre de RPG neste mundo caótico no qual a gente vive, né? Explorar a nossa criatividade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Miller, eu sou lá criador do Papo Dado RPG, que tem um perfil no Instagram e também um canal no YouTube onde a gente joga RPG ao vivo todos os dias da semana, tá? E agora eu também sou aqui fundador do Mesa Quest, eu sou muito nojento, né? Mas me juntei com essa galera aqui para revolucionar o RPG nacional, trazer uma forma nova aí de você jogar, uma forma mais profissional, vamos dizer assim, mas a gente vai dissertando isso ao longo do caminho. Mas sejam muito bem-vindos. Sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos e que a nossa jornada aí seja muito legal juntos e que a gente consiga desmistificar muita coisa. Esse é o Henrique. E Felipe? O cara que agora pode ser considerado o cara mais famoso, né? Já queimou o LinkedIn. Sim, queimei meu LinkedIn. Sim, queimei meu LinkedIn pra criar uma empresa, né? O cara do Mesa Foi Quest. toda uma cortina de fumaça, né? Pra chamar a atenção da galera, mas é isso aí, né, galera? Com muito orgulho desse projeto, né, que a gente pensou aí todo mundo junto e... Cara, tô bem ansioso pra gente abrir, assim, as nossas mentes aqui, né? E fala tudo sobre o que é ser um mestre de RPG, né? Cara, isso que a gente vive 24 horas por dia, né? Eu sei que tem muita gente que quer muito saber o que tem dentro dessas cabeças aqui. Sim. E, cara, eu tô louco pra conversar com você sobre isso também. Quero ver o que a gente chega aí. De brigas, de soluções. Ô, Felipe, é legal porque as discussões que a gente já tem aqui, né, entre todo mundo, já gera, porque são mentes diferentes. E com mentes diferentes, tem caos estilos, né, e completude. Então todo mundo se complementa, né? É muito legal isso. Muito bom. E Léo, cara. Léo, ou Master Léo, né? Como... É isso aí, o Henrique introduziu as pessoas a esse nome aí e agora ficou impressionante. Galera, muito obrigado por todos que estão ouvindo aí. A gente tá muito orgulhoso desse projeto lindo, incrível, que a gente tá fazendo com muito amor e carinho. Assim como o nosso outro negócio, eu falo por mim e pelo Henrique aqui, que é o Master App, né? A plataforma aí brasileira, primeira do Brasil a estar fazendo esse movimento. E a gente não poderia perder o pioneirismo, né? Estamos lançando também a primeira plataforma para mestres comissionados. Então, cara, é um projeto muito massa, com essas pessoas incríveis aqui. Infelizmente, a gente pode fazer um movimento de trazer também o pessoal da equipe para falar, porque tem muita gente envolvida, muita gente massa, extremamente competente,
E, cara, a gente tá fazendo isso para revolucionar o mundo do RPG como jamais vimos nesse mundão aí e nesse nosso Brasilzão. Então, muito obrigado e vamos tretar aí nas conversas que antes no backstage aqui já tava a peleia pegando. Isso é muito bom. Inclusive, o Léo falou uma coisa que é muito importante. Se você tá vendo esse espaço aqui embaixo, onde tá rolando esse banner escrito Encontra Chama Verde, uma coisa que é importante você saber é que você receberá galera aqui de dentro, que a gente pode citar alguns nomes, como o Kevin, Elisinha, o Douglas, a Abel, e, uma galera ainda que tá por trás do Mesa Quest. Cada um tem várias formas de contribuir com a gente aqui, então eles vão trazer a visão deles também, que vai ser muito interessante, em tópicos ali selecionados. Além de a gente vai trazer outros mestres também para trazer outras visões, porque um dos pontos aqui vai ser essa completude de visões, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Vitão, se apresente para essa galera. Eu que nem te conheço, cara. Não, né? Falei, pessoal, eu sou Vitor Jimenez, escritor de Arcanista, também conhecido como Mestre Vitão aqui no mundo RPG, né, no Turp, criador de Nindale, que tem aí no RPG também para dar uma olhada. E agora participando desse projeto maravilhoso e incrível, que eu estou animadíssimo, não apenas para ver como que vai fluir tudo isso aqui, mas para conversar e participar desse side quest aqui incrível, conversar sobre RPG, conversar sobre tópicos polêmicos e profundos e intensos, né? Então, animadíssimo com esse projeto, muito grato de fazer parte e parabéns para você que já está participando, está assistindo a gente, que está investindo aí no seu conhecimento de narrador. Muito bom, então, aliás, quem já se inscreveu, já tá na plataforma, já começando a preparar suas mesas aí, parabéns pra você por ter feito essa escolha, porque é um movimento único, porque o Mesa Quest, assim como o Inside Quest, a gente tem uma missão, que é melhorar cada vez mais a qualidade do RPG, entendeu? Essa é a grande sacada, subir o nível do RPG brasileiro. A gente já sabe, até por vozes internacionais que já vieram pro Brasil, que os RPGistas brasileiros são criativos, são bem improvisadores, eles conseguem fazer coisas durante uma mesa que em outros lugares não tem. O brasileiro gosta de falar, ele gosta de narrar, ele gosta de contar história, né? Pensa numa galera que gosta de história de fofoca, né? Então é brasileiro. Então a gente tem essa habilidade que é muito boa para RPG, cara. É muito boa para os jogos, é muito boa para nossa mente. Então a gente vai elevar este nível através do Inside Quest, através do Mesa Quest e através de outras coisas que estão vindo por aí. Você tem que ficar ligado. Se você não acompanha ainda, você tem que acompanhar. E por fim, vou me apresentar também. Eu sou o Marco Bini, conhecido como Mestre Bini, aí na comunidade do RPG. Eu e o Vitão, a gente com a Nocturne, a gente vem desenvolvendo há um tempo aí alguns projetos de capacitação de mestres e tudo mais. E a gente recebeu esse convite maravilhoso aí do Léo, do Felipe e do Henrique de vir para cá para também melhorar um pouco a questão de como a gente pode capacitar os profissionais cujos quais eles estarão ali orientando, cuidando e tudo mais dentro desse processo do Mesa Quest. Então, tá vindo uma plataforma inclusiva disso, que é o Mesa Quest Academy, que a gente vai cuidar, eu e o Vitor, a gente vai cuidar, mas não seremos as vozes únicas, tá? Teremos convidados, a gente vai arrancar tudo que é possível da cabeça do Henrique. Olha só, ele é careca agora, por quê? Porque a gente tá puxando tanta coisa que o cabelo não fica. O Léo também, se você sabe, ó, a gente arrancou tanta informação dele, ó, que já tá tirando da lateral aí, ó. Mas ele tá com o cabelo cheio quando eu conheci, e agora tá saindo dos lados. E o Felipe ainda tá com o cabelo comprido, a gente vai puxar ali, ó. Mas o Felipe, ele traz o brilho dele que a gente vai usando junto, né, Vitão? Então a gente vai trazer essa capacidade, né? Então usar esse movimento todo para que você se divirta cada vez mais, que é o que mais importa. RPG é diversão, mas aqui você também pode ganhar um tostão. Ah, inventei isso agora, hein? Ficou bom esse, hein? Ficou bom esse. Inventei agora. RPG é diversão, mas ganha o seu tostão. Muito bom. Inventei agora. Muito bom. Mas bora lá. Pra gente começar, vamos trazer um movimento que é importante. No Mesa Quest, as mesas são pagas, certo, galera? Pagas. E aí, o termo que a gente vai usando, vai entendendo, né, entre a galera e tudo, é um tal de mestre profissional. É um cara, né, que ganha dinheiro, né, ou se posiciona, ou se impõe aí no meio do mercado, talvez como um profissional. Ô, Henrique, conta pra gente, o que é esse tal de mestre profissional, cara? E na tua visão, esse mestre profissional? Cara, primeiramente eu gostaria de falar que a gente teve essa ideia
de criar o MesaQuest, né? Justamente porque eu sou o mestre comissionado, mestre pago, seja lá o termo que vocês vão querer usar. Eu já trabalho com isso há vai fazer quase 2 anos, tá? Eu sou criador de conteúdo também. E isso é um tabu, assim, que ainda existe em pleno 2025, né? Aqui no Brasil, coisas, elas sempre acontecem um pouquinho mais atrasadas, assim, é cultural isso. Mas já é um movimento que existe há muito tempo lá fora, principalmente na Europa, né? Depois Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que essa coisa do cunhar o termo mestre profissional, a galera acaba ficando um pouco receosa, porque não existe, não é como se fosse um médico, um engenheiro, um advogado, onde tu tem um conselho, né? Um órgão que rege isso, então acaba ficando um pouco complicado essa coisa do mestre profissional. Inclusive, né, não tem um médico ou engenheiro não profissional, né? Tipo assim, não tem o amador. Entendeu? Exatamente. Só que, por exemplo, se tu for pensar, isso que tu falou agora, se tu for pensar no sentido do advogado, né? Nem todo advogado advoga, né? O advogado, para advogar, ele tem que ter a OAB. Então, o advogado profissional, se o cara fez a faculdade, automaticamente ele é profissional? É o diploma que dá profissionalismo para ele ou é a OAB? Sabe? Então, existem outras profissões que elas acabam também caindo, né? O que cria o profissionalismo, primeiro, assim, vendo de um ponto de vista prático, e depois a gente tem que analisar isso de fato de forma mais cultural e mais na ideia, assim. Eu acho que a diferença entre um mestre profissional e um mestre amador, vamos dizer assim, não é o simples fato de eu estar cobrando pelas minhas mesas. É a forma como eu me dedico na preparação das minhas mesas, é a forma como eu me dedico na construção das minhas sessões, na forma como eu lido com os meus jogadores, mesmo fora da sessão de jogo, né? Eu, como mestre profissional, eu tenho um compromisso maior junto a eles, né? A começar pelo simples fato de eu não poder cancelar sessões. Isso é muito importante, tá? Fica a dica aí para os mestres, que a grande maioria de jogador que procura mesa comissionada é justamente por causa disso. A galera quer comprometimento. Que a gente entende que às vezes o cara, como amador, ele só joga com o grupo de amigos dele ali. Às vezes ele não quer, cara, toda semana, toda santa sexta-feira, todo santo sábado, ele tá lá mestrando pros caras. A galera tem a vida, né? Tem trabalho e tal. E a diferença do mestre profissional vai ser isso, cara. Eu me dedico hoje única e exclusivamente ao RPG, que é o meu trabalho hoje, é o meu trabalho integral hoje, tá? Então, eu consigo me dedicar única e exclusivamente pro RPG. Então, o nível de entrega que eu tenho, o nível de qualidade que eu consigo entregar hoje nas minhas sessões, ele é muito maior do que eu entregava quando eu mestrava só para os meus amigos de forma gratuita. Né? Então, acho que é isso que faz a divisão entre o profissional e o amador, né? Eu acho que tem até assim, uma questão das possibilidades, assim, né? Eu também tenho mesas comissionadas num estilo diferente do Rick, mas eu só consegui fazer ela por ela ser paga. Né? Eu quero dizer assim, porque é um formato West Marches, aonde eu jamais teria a estrutura para poder fazer ela, né? E esse grupo todo, né, assim, todo dedicado, né, se não fosse pago, né? Claro que é um valor mais baixo do que o normal, mas, né, para vocês verem, assim, que mesa paga também, às vezes possibilita coisas, expande um pouco a nossa criatividade, assim, a gente consegue fazer modelos de campanha, modelos de jogo que não são muito possíveis de outras formas. Exatamente. Né? Sim. Complementar, porque assim, eu já vi exemplos pegando esse tópico justamente do comprometimento que o mestre tem ali nesse âmbito profissional da coisa, porque a pior experiência que tu pode ter com RPG é no primeiro contato, no primeiro touchpoint que tu tem com um novo mestre. E já aconteceu com amigos meus que, cara, contrataram o serviço da nossa concorrente lá da gringa lá, e o cara simplesmente desapareceu. Não fez as sessões. Então tu imagina o quão frustrante fica pro cara, pro jogador que pagou
pra um cara e ele simplesmente deu um barra kit ali e desapareceu. É fantasma, sabe? Então, esse lado, que é quando a gente fala de profissionalismo, justamente o cara entende na cabeça dele que, não é só um jogo, não é só um hobby. Não. Eu estou recebendo isso, eu tenho que me comprometer com as pessoas que estão me pagando para que eu faça esse serviço, né? Apesar de ser um trabalho maravilhoso e super satisfatório poder trabalhar jogando RPG, cara, Profissões do futuro. Tu tem que saber que tu tá recebendo uma grana e o cara tem uma expectativa daquilo que ele tá pagando para receber, né? Uma coisa que é interessante, que a gente pode falar, por exemplo, eu mesmo, teve mesa que eu tava mestrando há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, que eu falo assim, hoje eu quero ficar com a esposa, eu não quero mestrar. Hoje eu quero ficar não sei o quê, não quero mestrar. Exato. Então, aí você fala assim, mas aí eu tenho a mesa, porque eu particularmente eu tenho compromisso, quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu faço. Mas às vezes a gente tem coisas que a gente quer, tem bens pessoais que a gente quer ficar junto, né, cara? E às vezes a gente trabalha até madrugada numa noite, a gente não vai estar na outra noite 100% disponível, né? Abrindo até parênteses aí, teve até uma mesa, né, Vitão? Que o Vitão era meu jogador na mesa, eu tava mestrando, cara, eu tava tão cansado, tava comprometido, mas tava cansado que eu dormi na mesa, cara. Os jogadores já falando, não sei o que, eu dormi, cara. E isso, quando a gente muda pra um movimento que é um relacionamento de diversão para serviço, né? Que aí você tá prestando serviço, assim como você presta serviço para uma empresa, assim você presta serviço para outras pessoas, você tá prestando ali o serviço para outros jogadores, você muda o teu nível de comprometimento e de participação ali, né? Então você estará lá, né? Seus jogadores estarão lá porque eles estão pagando para isso, né? Então eles estão tendo a dor financeira que a gente fala, né? A dor financeira de investir para ele poder ter o prazer dele ali, né? Então, que é essa movimentação que eu acho que é extremamente importante, né, Vitão? Se eu puder dar meus 10 centavos de contribuição aqui, se pegar tipo a palavra, né, profissionalismo, vou até pesquisar aqui, ó. A definição é procedimento característico dos bons profissionais. Seriedade, competência, responsabilidade. Minha percepção é quem já esteve em mesas de RPG profissionais, pagas ou não, independente disso, sabe a diferença que tem. Uma mesa amadora, né, uma mesa que tem mais ou menos compromisso, que cada semana sessão um dia, tem semana que tem 3 jogadores, sessão que tem 5, sessão que acontece legal, sessão que o Messi falta, né? E quando tem seriedade, quando, por exemplo, tem esse nível de comprometimento que o Billy trouxe, que é toda semana, mesmo horário, tem uma plataforma, tem mapa, tem grid, tem um tokenzinho ali, tem domínio de sistema, né? Então acho que tem 2 lados, né? O primeiro que eu vejo é a diferença entre alguém amador e alguém profissional, independente de comissionamento, né? E depois tem um gratuito comissionado, né? Para ser comissionado, exige um profissionalismo. Então, as coisas vão junto, né? Então, hoje eu vejo que o mestre comissionado, ele tem que ter esse profissionalismo porque é o que é exigido de alguém que vai ter esse nível de seriedade. Né? E tem o outro lado também. O comissionamento permite que esse mestre tenha mais profissionalismo. E dá recursos para ele comprar mapas, tokens, dá recursos para que ele possa se dedicar um tempo maior ali, não precisa fazer um freela, por exemplo, do trabalho dele, ele pode estar ali à noite se dedicando àquilo, né? Então eu vejo que essas duas coisas vão muito juntos. Por isso que mestres comissionados costumam ser profissionais, né? Porque já que você também está contratando, você espera esse nível superior, né? Cara, eu vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte, eu transmito as minhas sessões, tá? Obviamente com todo consentimento dos meus jogadores e tal. Inclusive, quem quiser dar uma conferida para Papo RPG lá no YouTube, já vou fazer puxar a sardinha pro meu lado aqui. Vamos deixar os links todos ali embaixo. Porra, e, cara, e é tem impressionante. Que pagar aí essa publi. Depois eu pingo lá na caixinha lá. Cara, é muito interessante essa coisa de chegar a galera no chat lá do YouTube e o pessoal assim, nossa, cara, que plataforma é essa que vocês usam? Porque eu mestro online, né? Que plataforma é essa que vocês usam? Nossa, como eu queria jogar com a coisa vocês. Que eu mais ouço. Parece um bot que tá escrevendo assim de tanto que... Como eu queria jogar com vocês desse jeito, como é que eu jogo desse jeito e tal, e não sei o quê. E aí eu falo, cara, porra, a plataforma que eu uso é o Foundry, né? Poxa, mas o meu mestre usa isso e não é assim, do jeito que faz. E, cara, e aí entra o que a galera tá falando, que é assim, quando tu te compromete com o profissionalismo, tu começa a investir nas ferramentas, e isso, cara, é
básico de toda a profissão, tá? Investir na melhoria, na tua melhoria como profissional e na melhoria das ferramentas que tu usa na tua profissão. Tu não vai ver um chefe de cozinha com uma faca cega na hora de cortar as coisas. Então, cara, eu, por exemplo, hoje, tá? Vou até falar questão de valores, porque eu acho que a ideia da proposta é essa, a gente tem que apresentar pra galera a realidade do negócio, tá? Para o pessoal entender que, cara, hoje eu invisto, eu não vou falar que é um gasto, tá? Eu invisto por mês mais de R$300 em ferramentas que elas vão levar o meu jogo, o jogo que eu ofereço para os meus players, para um outro nível. Que ferramentas são essas, Henrique? São módulos dentro do Foundry que são pagos, são mapas que eu utilizo que são pagos, ferramenta para criação de trilhas musicais e efeitos sonoros que é pago, entendeu? Então é todo um ecossistema que eu criei ali dentro das minhas mesas para entregar a melhor experiência possível para os meus jogadores. Então, quando o cara vem no meu chat lá do YouTube, porra, como é que eu faço para ter uma experiência dessa? É só jogando comigo, cara. Entendeu? Exato. A jogada da minha mesa comissionada foi sempre essa. Agora eu vou abrir aqui, né? Eu vou abrir a parte segredos, vocês estão descobrindo segredos. Mas sempre na minha cabeça foi assim, ok, D&D é caro os livros, tá? Os caras têm que ter todo mundo os livros originais, né? Onde é que eu consigo comprar esses livros e compartilhar com a galera? No D&D Beyond. Então sempre foi essa sacada, vocês pagam 20 pila, muito mais do que jogar comigo, é porque todo mundo aqui vai ter compartilhado todos os livros e a gente vai comprar tudo que sair e a gente vai ter tudo aqui. Né, tipo, compartilhar com a galera. Eles podem usar nas outras mesas que eles a estrutura é um diferencial. Isso que eu quero dizer. A gente já vai lá no apoia-se do cara da RPG, calma aí. Exato. Quer acesso aos livros? Vai lá. É isso. Uma coisa que eu queria trazer também, por exemplo, a gente tem um evento que acontece ali na loja Nerds aqui em Porto Alegre, que é o Café RPG, e aí tem um contraponto aqui que é tipo, até para tirar da cabeça da galera que nem todo mestre profissional é um mestre que está sendo pago para fazer aquilo ali. Mercer não é pago diretamente. Exatamente, tudo isso que o Bini, o Fê, o Vitão, o Henrique falaram, a gente vê muito em mestre que vai, por exemplo, no nosso evento lá, mestrar. O nível de comprometimento que a galera tem, eles chegam cedo, eles levam mapa, cenário, miniatura, eles passam a semana inteira preparando, aí chegam lá... Camilo é um monstro. Nossa, o Camilo, cara, Contos do Farol, gente, segue lá. Monstro. O nível de comprometimento, o nível de respeito que eles têm com as pessoas que estão ali, o tato que eles têm para ensinar, para ter calma, para estar ali presente e realmente passar e transmitir aquela sensação boa de jogar RPG. Nessa última edição do Café, inclusive, tinha uma senhora, cara, sei lá, acho que tinha 60 e poucos anos de idade, ela ganhou, a primeira vez que ela estava jogando RPG na vida, e o Thiago foi um mestre tão bom naquele evento, tão profissional, a ponto dela ganhar como a melhor jogadora, a melhor jogada do dia inteiro, tá ligado? Ela levou um prêmio pra casa. Desde que ela tava jogando, ela tem mais de 60 e poucos anos lá, e ela só jogava livro-jogo, pra vocês terem uma ideia. Ela ia na Nerds pra comprar livro-jogo, e aí viu o evento e foi lá, e cara, é só assim, só sendo esse nível de profissionalismo que tu consegue entregar isso pra essa galera, entende? Exato. Inclusive o Thiago do Companhia dos Heróis, 2 jogadoras novatas da mesa dele levaram premiações nesse evento, assim, né? Porque a gente premia lá o quê? Os mestres escolhem o melhor jogador que interpretou na sua mesa, e aí a galera conta a história do que aconteceu para os outros mestres votarem, né? Tipo, não, achei legal a história do cara, dá o prêmio pra ela, não sei o quê. Então, cara, uma pessoa que ela não consegue ter tempo, e aí o lance, qual é a diferença entre o profissional e o amador, né? O profissional, ele se dedica, cara. A gente estuda, mano, pra ser mestre de RPG, entendeu? Não existe ainda uma faculdade, quero deixar claro pra vocês que ainda não existe uma faculdade para mestre de RPG. Ainda não existe, tá? Vai existir.
mas a gente vai pro YouTube, a gente lê livro, cara, que fala sobre o assunto, sabe? A gente estuda literatura, a gente estuda comportamento humano, a gente estuda aquelas questões de comportamento neurológico da pessoa para que tu consiga atingir ela da melhor maneira possível em questão de emoção na mesa, né? De tu conseguir ler o teu jogador e saber o que tá acontecendo e, por exemplo, no momento que tu vê que tem um jogador assim na mesa, tá ligado? Tu saber que, tipo assim, puta, agora eu preciso, é aquele cara ali que eu preciso puxar ele. Cara, o mestre amador não tem essa preocupação, por quê? Eu, quando tô jogando com os meus amigos, apesar de eu entregar, obviamente, eu sempre me preocupei, mesmo narrando de forma gratuita, eu sempre me preocupei em entregar a melhor experiência possível para os meus amigos, porque eu acho que o mestre é isso, ele tem que entregar a melhor experiência possível na mesa, né, independente de se tu for profissional ou amador. Mas eu, quando jogo com os meus amigos, é um pouco mais relaxado. Eu não tenho, até porque eu jogo com os caras há 20 anos já, eu não tenho essa coisa de, tipo, de me preocupar lá. Por exemplo, o Benítez está com cara de sono ali, eu preciso puxar um roleplay com ele ali, tá? Agora beijo o Benítez, inclusive. Eu preciso puxar o Benítez, porque eu já conheço o Benítez. Eu sei que às vezes o Benítez está com cara de sono, não é porque a sessão tá ruim, é só porque ele tá com sono mesmo, sabe? Então a relação que tu tem com os jogadores, quando tu joga com os teus amigos, que tu já conhece e tudo mais, ela é diferente da relação com os teus jogadores que estão te pagando, entendeu? Então, cara, a gente tem isso. O Thiago, lá da Companhia dos Heróis, as jogadoras dele foram as melhores da tarde de jogo, lá mesmo sendo amadoras ou novatas, porque por causa do mestre, cara, porque ele sabe conduzir o jogo de forma diferente, ele sabe envolver elas no roleplay de uma forma que elas se sintam à vontade, né, que elas não se sintam pressionadas, e a gente, como mestre profissional, sabe fazer isso. E essa é a diferença. E eu queria trazer um ponto. Tu comentou sobre questão de tempo, né? Que às vezes a galera não tem tempo. O Camilo, que tu comentou, do Contos Farol, ele é um exemplo disso. O cara não tem tempo. Ele combinou com a família dele, que ele quer passar um tempo com a família também, que ele só joga uma vez na semana. É isso. É uma vez na semana e acabou. Não tem mais. Quantas horas ele passa preparando, é o que eu me pergunto. Essa é uma sessão por semana. Tinha que trazer o Camilo aqui pra gente falar sobre preparação, porque, já cara, notei, é impressionante. O maluco simplesmente faz cada mesa uma melhor que a outra, a nível da galera se espernear na mesa, eles gritam, eles se emocionam, eles entram na vibe, assim, num nível que transcende o convencional, sabe? Eu, particularmente, nunca tinha visto mesas tão emotivas e tão emocionantes quanto as mesas do Camilo no evento, assim. É impressionante o nível que o cara consegue entregar ali. Não é à toa que ganhou vários prêmios já, né? Ganha tudo. Mas ele levou o prêmio quase em todos, né? Que da hora. Eu acho que é uma coisa que a gente vai pensando também, né? O cara que é o profissional, o mestre profissional, a gente tem algumas características, né? Tem um cara que quer estar no palco, às vezes sozinho, e usa os jogadores para ficar lá se divertindo na sua própria história. Tem o mestre que deixa a galera conduzindo, né? Ele deixa a galera no palco ali conduzindo, mas esse mestre profissional, ele tem um pouco mais de direção. Eu falo que ele é o cara que cuida da mesa de luz, então põe o holofote em cima de cada pessoa no momento certo, igual o Henrique tava falando, né? Pô, aquele cara tá meio dormindo, pá, o holofote em cima dele pra ele trazer ele de volta. Ou aquele cara tá muito animado e tá sobressaindo do grupo todo. Opa, cara, deixa eu reduzir ele um pouco e virar pra todo mundo poder curtir junto. Então ele vai fazendo essa gestão, que é um nível de análise de comportamento humano, é uma análise daquilo que tá rolando ali dentro, né? Não é só o RPG em si, não é só contar a história e falar rola o dado, faz aquilo outro. É todo um contexto, né? Então é a mesa de som, né? O Henrique, o Vitão, né? Tem que são as mesas que eu já assisti e participo, assim. Cara, tem um nível de sonoplastia pra evocar emoção nas pessoas naquele momento. Tipo, pô, vai entrar um negócio agora, você fala, caraca, velho. Né? Então, assim, escorre lágrima da galera. Então, isso tudo faz parte, né? Além, de, obviamente, do tempo, etc. Então, ele coordenar tudo isso é muito importante, né? E faz a diferença, né? Sem dúvida. Uma coisa que é muito importante, cara, pro mestre, eu acho, assim, que foi uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a trabalhar com isso, tá?
eu joguei durante muitos anos com as mesmas pessoas, com os meus amigos e tal. Uhum. E nesses quase 2 anos aí trabalhando como mestre profissional, eu tive a oportunidade de jogar com mais pessoas e ter hoje na minha... hoje, atualmente, eu tô indo para minha 8ª mesa. E a minha intenção agora em 2026 é ter 9 mesas. Tá? Então, e aí eu chego no meu limite de horário, porque eu não tenho mais tempo para viver. Isso é importante também vocês terem consciência, tá? É trabalho, gente. É trabalho, tá? É trabalho e é serviço, né? É serviço importante. executado por pessoas com não dá para escalar muito, assim, né? Isso, é muito importante gerar vocês valor, terem, vocês terem essa consciência, tá? Eu me divirto nas minhas sessões, tá? Mas aquela coisa que o Bini falou, tipo, às vezes eu não queria estar mestrando. Cara, é como qualquer trabalho, tá? Tem dias que eu preciso focar e pensar assim, puta, hoje à noite eu não queria, hoje eu tô com a garganta meio ruim, eu queria ficar de boinha, não posso, eu tenho aquele compromisso com os meus jogadores. Então eu até que eu faço? Eu antes da sessão eu aviso, galera, hoje eu tô com minha garganta meio ruim, então vamos, né, tipo assim, conversem mais do que os NPCs, por favor. E a galera hoje eu tenho sessão e tô com o meu dente extraído, assim. Entendeu? Tipo, E é trabalho, mano, e tu tem que trabalhar, sabe? Sim. Então, assim, essa coisa que o Billy tava falando do nível de entrega, né, do fazer a sonoplastia e tudo mais, meu TDAH fez eu me perder agora no que eu tava falando, mas é isso, gente, vai acontecer, deixa eu jogar aqui, ó. Acontece, tá, gente? Acontece. Vai acontecer. Quem assiste lá, quem já tá acostumado a assistir o Papo Dado Cast lá, sabe do que eu tô falando, né? Então, tipo... Enfim, mas é isso, cara. Aqui não, é isso, cara. É sobre isso. Não é acabou ao vivo, a onda, é real. né? A gente vê Não é ao vivo, mas é real. Não cara. tem edição, gente. É isso. Não edição, porque a gente quer que você esteja com a gente nesse momento, cara. É pra você pegar o seu café, pra você ir almoçar enquanto você tá escutando a gente, pra você jantar, pra você fazer o que você tá fazendo aí e curtir. Que a gente tá aqui conversando. Não, mas peraí, o que foi a última coisa que tu tinha falado, Vini? Se tu me falar a última coisa que tu falou antes de eu começar a falar, eu lembro o que eu tava falando. Quero ver o Vini lembrar. Até eu esqueci. O Léo ia perguntar alguma coisa. O Léo ia perguntar uma pergunta pra vocês, tipo, na opinião de vocês, o que diferenciaria, o que faria o cara se motivar a entrar nesse mundo do profissionalismo do RPG, tendo em vista que o cara ele vai ter que ter esse comprometimento como se fosse um trabalho mesmo. O que na opinião de vocês incentiva a galera a entrar nesse mundo? Se o cara for um pouquinho parecido comigo, cara, assim, que é obcecado por RPG, ele já trabalha e já é não remunerado. É profissional, né? Mas não remunerado. Então assim, tem que já pensar por aí. Cara, tu tá dedicando, assim, tipo, horrores do teu tempo nisso, né? Tipo, será que não dá pra elevar o nível disso, né? De alguma forma e tal, né? Inclusive, antes da gente entrar nesse novo tópico, eu queria convidar todo mundo, comentem aqui embaixo o que vocês acham, manda nos comentários aí, o que vocês acham qual é a diferença entre o mestre amador e o mestre profissional, né? Foi o que a gente acabou de sair. Teoricamente, os primeiros mestres, vamos botar aqui entre aspas, de RPG eram profissionais, né? Sim. Pessoas dedicadas somente a fazer isso, que era aqueles Kriegspiel lá, no século XIX, que eram os caras que mestravam o jogo de guerra, mas eram militares que só faziam isso, estudavam o dia inteiro para arbitrar essas situações. Simulação de guerra. Eu acho que a motivação, assim, base é transformar uma paixão, um hobby, na sua profissão. Isso. E eu vejo que hoje a gente vive num mundo em que isso talvez seja mais possível do que antes era, pelas plataformas, pela internet. Então, hoje é mais fácil encontrar audiência, mais fácil encontrar jogador. Às vezes alguém que mora lá no meio da Amazônia e quer mestrar, adora RPG, não encontraria ali tantas pessoas a ponto de ser um mestre profissional. Hoje com a internet você consegue, né? Exato. Então, existe hoje essa possibilidade. E acho que, assim, qualquer pessoa que tem uma paixão e teria chance de transformar isso na profissão dela, então não precisar trabalhar com algo que ela não gosta para sustentar o que ela gosta, né? Fazer tudo isso no mesmo nicho ali, eu acho sensacional. E eu, particularmente, discordo de quem fala que se você trabalhar com o que você ama, você vai parar de amar o que você ama. Ao contrário, para mim, quanto mais você fica... prova disso. Mas você fica imerso naquilo que você gosta, que você ama e profissionaliza e rentabiliza, mais você se dedica, mais você se aprofunda
e mais você melhora naquilo, né? Mais profissional que mais você percebe, caraca, eu achei que era bom, mas agora eu percebo que tem um monte de coisa que eu posso ser melhor, né? Eu acho que quando você paga, né? Você é pago por um negócio, você automaticamente eleva seu nível um pouquinho. Vamos falar, você já recebeu o dinheiro, já levou 10% que você está entregando. Responsabilidade, né, cara? Tu cria o senso de responsabilidade. Exato. Caraca, estão me pagando pra eu narrar, né? Caraca, eu acho que eu sou bom, então. Exato. Mas isso não vai mudar isso pode gerar uma pressão também, não vai né? mudar nada disso. A gente tem que... Os meus amigos me falam, cara, Barrick, como depois que tu começou a trabalhar com as mesas, cara, como melhorou a tua narração, velho? Como melhorou a tua preparação pras coisas, sabe? Porque, cara, hoje eu faço isso diariamente. Hoje a prática ela leva à perfeição. Isso é 100% de certeza que é verdade essa frase, né? E eu acho que é isso que a gurizada tá falando, cara. A motivação é tu viver da tua arte, né? Que todo mundo brinca com isso, né? É tu viver da tua arte, cara. Por que o chefe de cozinha, por que ele não fica só em casa cozinhando pra família dele? Sabe? Por que o artista ele não fica só no ateliê dele pintando, né? Então, assim, eu acho que é o viver da paixão. O músico faz isso, né? Eu vejo o RPG muito... apesar dele ter, obviamente, um viés aí de exatas também, né? Porque tem a parte do sistema, tem tal... Mas ele é muito humanas, cara. O RPG é muito de humanas, ele é muito arte. Né? A gente é criativo. Mais humanas do que... Claro, total. A gente tá trabalhando... Até porque tu consegue jogar RPG sem sistema, né? Não precisa de sistema pra jogar RPG. Exato. Então, assim... É arte e a gente quer viver da nossa arte e não tem problema nisso, sabe? Se tu não te sente à vontade com a ideia de cobrar pra mestrar RPG, mano, não cobra. Se tu não te sente à vontade pagando, não precisa pagar. Vão continuar existindo pessoas jogando de graça, assim como eu sou um mestre comissionado e jogo de graça ainda com os meus amigos. Entendeu? E assim, eu acredito que as melhores mesas do mundo devem ser gratuitas em algum lugar que ninguém sabe. Sabe? Tipo, né, os melhores jogos do mundo devem ser. Sabe? Eu não sou mestre comissionado, mas eu jogo na mesa de mestres que são comissionados. Nunca paguei pra ninguém, mas a experiência é diferente, cara. É muito fora. Eu já tive mestres que não eram profissionais, né? Aquela galera que não se dedica para isso. E é diferente, cara. A experiência é muito mais soft, né, quando tu tá lidando com uma mesa só com os amigos, assim. Quando tu tá lidando com um ambiente mais preparado, mais bem elaborado, é fora, assim, a experiência. Então, quem nunca teve experiência agora com mesa, cara, com certeza tu vai encontrar uma mesa com o budget que cabe no teu bolso e tu vai sentir essa experiência lá. Porque assim, todo mundo que tá no mesa com certeza vai passar por uma curadoria aqui e vai ser treinado por essas cabeças maravilhosas aqui e, cara, vão entregar nível de qualidade muito melhor pra vocês. Ó, o Vitão entrou na quinta série. Deixa eu aproveitar pra fazer uma... Não, esse é um excelente ponto, sim, porque a gente falava muito na Academia de Mestres, né, eu e o Bilizão, de que o mestre tem 3 pilares, que é criação, narração e liderança. E são 3 pontos muito fortes que o mestre profissional sempre tem bem desenvolvido. Então, a criação de conseguir preparar mesas, às vezes criar o próprio mundo, né, criar aventura. A liderança ali de conseguir dar o spotlight para cada um, o holofote, ver quem não tá gostando e trazer. Às vezes depois da sessão falou, vi que você tava mais quieto, tá tudo bem, não curti muito, né? E a narração em si, que aí sim é conduzir, fazer imersão, né? E junto com essas cabeças aqui maravilhosas, como disse ali, a gente consegue passar um pouco do que a gente tem, né, dessa experiência e ir profissionalizando e trazendo ainda mais qualidade para as pessoas que vão estar ali dentro do meio. Então, até pegando você agora como exemplo aqui, né? A gente fala de profissional, né? A gente tem algumas mesas profissionais que a gente tem aqui no Turp, né? Que você que encabeça a narração. Então, a gente tem a mesa que é online, a streaming online, né? Que é o Henrique também faz, né? E tudo mais. O Felipe acho que também faz, né? Faz. A gente tem as mesas online, que é uma mesa profissional, porque estamos profissionalmente apresentando
um sistema, um projeto no YouTube para outras pessoas. A gente tem a galera interna, que paga, né, mensalmente pra estar jogando contigo. E você tem a mesa sua, que também é de hobby, né? Com algumas pessoas, quero fazer uma mesa pra testar, fazer uma coisa assim. Na tua visão, que você vai fazendo esses 3 movimentos, é diferente a sua dedicação, tua responsabilidade? Às vezes eu sei que a gente já conversou várias vezes em off, por exemplo, falou assim, pô, cara, tô muito cansado, eu não sei se vou conseguir narrar hoje. Aí eu lembro várias vezes que eu já falei, Vitão, então deita, dorme, faz alguma coisa pra você ficar bem, porque aqui, à noite tem live. E você tem que estar de pé puxando todo mundo, né? Então, que, inclusive, vai ter um tópico, o próximo tópico do próximo SideQuest, a gente vai falar umas coisas bem legais sobre isso. Mas é diferente preparação, organização, a tua energia em relação a isso também? Com certeza, eu acho que tem 2 coisas, né? A primeira é que, aí eu não sei, Henrique, Felipe aí vão concordar ou não comigo, mas uma vez que você começa a profissionalizar suas mesas, independente de comissionamento ou não, é muito difícil narrar sem esse nível de profissionalismo. Então, meio que todas vão começando a ter o mesmo teor, o mesmo tom, independente se vai ser em live, se vai ser offline, se vai ser ali comissionada. Tipo, você sabe como é uma boa mesa sua, e é aquilo que passa a te empolgar, né? Quando você vai narrar uma mesa meio malmena, você sobe o nível, você não vai mais narrar naquele nível. Cobrança pessoal, né? Cobrança pessoal. Aí a gente começa a virar mestre, né, do ofício, né? E aí, Acho. assim, tipo, quando eu vou executar aquilo, eu sempre vou executar da melhor maneira, sabe? Da maneira mais eficiente possível também, né? Exato. Terça, por exemplo, né? A gente tava ali narrando e tinha umas pessoas assistindo dentro da mesa comissionada fechada nossa, né? E aí uma pessoa que tava assistindo falou assim, caraca, velho, o tesão que o Vitão tá de narrar hoje. Eu tava mesmo e, tipo, cara, quer levar o nível do negócio, né? Então, eu acho que uma vez que você começa a profissionalizar, meio que tudo profissionaliza. Só que aí você passa a ter certos cuidados, né? Música, qual vai ser a ambientação, a preparação, já dá pra dar uma pré-preparada em algumas cenas, já dá pra conversar com os jogadores pra entender o que eles estão achando do personagem, né? E tá estruturando tudo isso pra que cada sessão seja, assim, uma melhor que a outra, né? Então, eu diria que, assim, quando começa o profissionalismo, é um caminho sem volta. Porque cada vez você vai querer deixar as sessões melhores. Sim, né? sim. Você não vai se contentar mais. Assim, não, a sessão tem que ser melhor que a anterior. Melhor que a anterior. Né? Um paradigma que a galera levanta bastante, é uma coisa que o pessoal levantou muito, que é tipo, o comissionamento e o profissionalismo da coisa mata o hobby, né? E eu vejo o movimento contrário quando a galera tá nesse meio, que é, eu começo a entrar tanto no hobby que ele desmembra em vários outros hobbies. Eu sou um exemplo, o Henrique, o Felipe, o Bini, o Vitão, todo mundo que está envolvido no projeto e todo mundo que está envolvido nas outras vezes. Cara, eu comecei no RPG, eu comecei a me profissionalizar e agora eu pinto miniatura, agora eu faço cenário, agora eu peguei a pira de fazer trilha sonora, agora eu escrevo livros, eu escrevo aventuras. A quantidade de hobbies que se desmembram a partir de um hobby que se profissionalizou, cara, é fora de série. Então, tirem isso da cabeça de vocês, de que o profissionalizar a coisa vai matar o hobby, porque na real ele faz um movimento totalmente contrário. Cara, inclusive uma coisa assim que... Ele leva ao seu nível, né? Por exemplo, assim, eu falei, né, que eu gasto mais de R$300 por mês em ferramentas e tal. Eu não gosto disso. Tá? Não gosto. Acho legal, interessante, né, movimentar o mercado e tal. Uma das coisas que eu tenho muita vontade de aprender, eu sou muito ruim em arte. Puta, eu sou péssimo em bagulho artístico, tá ligado? É horrível, assim. Apesar de já ter sido músico e tal, né, mas é diferente do que tu desenhar e tudo mais. Eu já tentei diversas vezes, já paguei ferramentas de criação de mapa. Quem tá aí, quem tá ouvindo a gente é do RPG, né? Então vai conhecer o Incarnate, o Dungeon Draft, né? O Campaign Cartographer e tal, essas ferramentas aí. Cara, eu queria muito, do fundo do meu coração, de verdade, poder fazer meus mapas. Porque às vezes tu paga pra comprar um mapa, mas ele nunca é exatamente do jeito que tu quer que ele seja. Né? Aí rola aquelas habilidades de Photoshop, são muito boas de ter. Não, perfeito. Mas, e aí o cara começa nessa. Mas uma coisa que é legal também é essa coisa de matar o hobby, né? Na verdade, tu não mata o hobby, cara. Tu começa a fomentar ele.
tá? Eu já vou falar uma coisa aqui agora, que talvez seja aí uma... talvez não se concretize, mas eu acho que vai acontecer, né? Agora a gente tá com essa ideia aí, a gente trouxe o Mesa Quest, né? A gente tem o nosso goal, né? O nosso objetivo é trazer esse nível maior de profissionalismo para os mestres que já trabalham com mesa comissionada no Brasil e para quem quer começar com isso, né? Então a nossa ideia é essa. Esse mercado, cara, ele vai começar a ser fomentado, né? Artistas, cara, imagina a galera que vai começar a poder também, né? Vender seus mapas e tal, porque hoje a gente paga em dólar, né? Na gringa e tudo mais. Mas voltando agora um pouco nessa questão aí de ampliar, né, o quanto a gente se mete no hobby, é isso, cara. O cara começa aí a querer, porra, e se eu começar a fazer minhas trilhazinhas para minha sessão, né? E se eu começar a fazer meus próprios mapas? E se eu escrever as minhas próprias histórias? O Vitão é escritor, cara. E eu tenho certeza que o fato do Vitão ser escritor é por causa do RPG. Começou no RPG. Pois é, cara, entendeu? Exato. Mas E aí, tem você outras falou uma coisas também coisa que legal. de ferramenta. Vai lá, Vini. E não, o pessoal pegando o gancho do Henrique. E, por exemplo, eu mesmo, né? Vou narrar, ou então até ajudando o Vitão, né? Em alguns processos aí das nossas lives e tal. Eu falo, tá, como que eu descubro isso, né? Então, como que eu descubro, por exemplo, ferramenta de streaming? Como que eu viro louco, cara? E é assim, a gente investe. Só pra vocês terem noção, eu já cheguei a comprar 8 microfones. De microfones de R$100 a microfones de R$1.000 pra achar a melhor voz, cara. Pra ficar melhor no streaming. Qual é o melhor laptop? Qual é a melhor luz? Qual é a melhor não sei o quê? Pra gente fazer streaming, pra fazer um negócio da hora. Porque a gente vai se envolvendo. Aí, Vitão, como que eu vou... Eu lembro desse dia, exatamente. Eu falei, Vitão, tira o Foundry desse computador, vamos pôr na nuvem na Oracle. Né? Tem uma galera que faz isso. Eu vou fazer isso pra você. Como que faz? Não sei. Eu vou descobrir. Eu vou começar a abrir. E aí começa a colocar e não sei o quê. Vitão, você tá precisando de tal coisa. Vamos assinar uma ferramenta que faz isso daqui pra você. Vamos assinar agora a ferramenta de música pra poder fomentar. E você vai virando um descobridor, um explorador de coisas. É importante a gente deixar claro pra galera, tá? Só pra vocês entenderem que isso não foi desde o início assim, tá? Por exemplo... Eu nem uso trilha, tá? Assim, eu que eu tô há quase 2 anos trabalhando, gente, quando eu comecei nas mesas comissionadas, eu ainda não tinha o nível que eu tenho hoje, e eu sinto hoje que eu ainda não cheguei no melhor nível que eu posso chegar. Então esse processo de que o Bini falou, às vezes pode ser um pouco intimidador pra galera, né? Ah, porque eu vou gastar R$1.000 com o microfone, o cara já pensa assim, não, caralho, meu Deus. Não, velho. Não. Começa com o que tu tem do jeito que tu pode. Do streaming, tá? Não, perfeito, mas você também não precisa. Eu não comecei a trilha, eu economizo na trilha, já gastava, e aí eu comecei a perceber assim, opa, os meus jogadores que estão jogando ali, eles mutam a trilha e eles estão ouvindo Spotify porque eles montaram uma playlist. E aí eles estão ouvindo, sabe? Daí eu, cara, tá, não preciso disso aqui. Né? Então, assim, pá, fechou. É o sentir a mesa, né? É o sentir, exato. Às vezes não é uma fórmula, assim, né? Que precisa ter todas as... Não, tu vai criar o teu ecossistema e vai criar o teu show. Vamos dizer assim, né? Vai montar o teu show. Mas tem o Pearl Jam que vai tocar lá só com pano atrás, né, cara? E tem o Iron Maiden que vai tocar com milhões de coisas. Assim. Eu lembrei que eu tava falando antes que eu esqueci. Tem a ver com isso. Porque hoje eu mestro várias mesas diferentes, né? E cada mesa que eu mestro, cara, tem um estilo de jogo diferente. Então tem uma mesa lá que os caras gostam da seriedade, da profundidade, de mergulhar no personagem, de se emocionar jogando. Tem a galera que é galhofeira, tá ligado? Que os malucos querem fazer piada com tudo, e não sei o que e tal. E, cara, tu como mestre profissional, tu tem que saber lidar com isso. Então, por exemplo, a mesa galhofeira, né, eu e Henrique nunca gostei muito desse tipo de jogo. Eu sou o cara do jogo mais sério, mais aprofundado. Mas, cara, eu comecei, tipo assim, não, beleza, mano, já que os caras gostam desse tipo de jogo, vou proporcionar situações ali dentro do jogo que divirta eles, né? E eu comecei a me divertir com isso. Porque eu comecei a perceber assim, tipo, cara, eu posso me permitir a isso. Eu não preciso ser um mestre serião o tempo todo, porque tem jogadores que gostam dessa coisa mais galhofeira, sabe? Então, essa coisa que o Felipe falou, né, do sentir a mesa, do ir melhorando a tua arte e tal, mas assim,
quando eu comecei a streamar e a jogar em mesa comissionada, cara, eu não tinha o computador que eu tenho hoje, eu não tinha os equipamentos que eu tenho hoje, eu não pagava as plataformas de arte, coisa que eu pago hoje. Então, o RPG, o trabalhar com mesas profissionais, foi justamente o que me proporcionou, me permitiu e me trouxe a necessidade de aumentar o meu nível. Então, tu que tá começando agora como mestre profissional, cara, começa com o que tu tem, tá? E vai melhorando com o tempo. Exato. Beleza? É isso aí. Eu lembro que minha primeira mesa foi numa câmera de um laptop que tava meio faiscando, Roll20, e o que dava e o que cabia no Roll20, cara. E o meu mapa do Roll20, ele foi desenhado à mão ali, porque eu queria fazer uma mesa, era uma mesa de Cyberpunk, eu tive que desenhar os corredorzinhos ali de dentro da corporação, tudo ali, cara. Foi uma mesa sensacional. Cara, uma das mesas que mais tem audiência... Uma das mesas que eu lembro até hoje. Uma das mesas que mais tem audiência lá no nosso canal é uma que não sou eu que mestro, tá? É a que o Michael mestra, que é o meu amigo, que é uma mesa que não é comissionada. É a nossa mesa de amigos que a gente joga e que eu convenci eles assim, porque hoje agora isso é uma pira minha, tá? Henrique, tá? Hoje eu entrei na noia do criador de conteúdo, o Felipe sabe como é que é, vocês sabem como é que é. Eu entrei na noia do criador de conteúdo, que é tipo assim, tudo que eu faço gera conteúdo. E eu convenci os caras, o que vocês acham da gente streamar essa mesa aí, né? Parece um craqueiro. O que vocês acham de streamar essa mesa e tal? E a gente começou a streamar a mesa dele. E eles acham legal e tal. Só que o Maicon, cara, ele não é mestre profissional. Ele não ganha dinheiro com isso, ele mestra só pra nós. É uma escolha dele, beleza? A plataforma que a gente usa é o Owlbear. O Owlbear não tem automação nenhuma, ele só serve pra tu rolar dado e colocar os mapas lá. Bem simples, tá ligado? E a gente se diverte pra caralho. A galera no chat se diverte pra caramba. Exato. Sabe? Então, assim, no fim das contas, é legal tu ter ferramentas e tudo mais, e não sei o quê. Mas o mais importante é tu te preparar como mestre, porque as pessoas elas não ficam pelas ferramentas. Elas vão ficar pelo mestre. Porque no final das contas, vai chegar um ponto em que todo mundo vai poder comprar ferramenta. Porque pra tu comprar ferramenta é só tu ir lá e pagar. Agora, a tua qualidade como mestre, tu melhorar, tem que partir de ti e tu tem que levar pro próximo nível para que o cara fique na tua mesa por ti e não pelas ferramentas que tu utiliza. Uma palavra-chave, Henrique, aí, que é assim, ó, ferramenta você vai ter no Master App e você vai ter no Mesa Quest. Porém, a sua habilidade como mestre, as pessoas escolhem pessoas. Né? Tudo eu falo, são conexões que a gente faz. Eu sempre falo que tem fiozinhos que conectam pessoas. Nós estamos aqui porque a gente se conecta de alguma certa maneira. É isso. Você que tá assistindo aqui com a gente, você tá conectado com a gente de alguma maneira, ou com algum de nós de alguma maneira. Então as pessoas vão se conectar contigo. Você não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai te agradar. Tem jogador que você fala assim, cara, deixa eu falar, tô te convidando, pra você ir comer uma pizza lá enquanto a gente tá jogando, sabe? Porque você não quer ele na tua mesa. Faz parte. Né? A gente tem um colega, por exemplo, que ele adora mesa, tem que ter combate. E eu sou um cara que é investigação e exploração. Cara, você acha que a gente dá bem junto? Cara, dá. Pior que dá. Mas por quê? Porque a gente se entendeu e a gente se reconhece. E aí o fiozinho que antes não batia, agora a gente fala assim, beleza. Agora a gente se conecta e beleza, agora eu entendo o que você gosta, eu entendo o que você gosta. E aí o combate dele agora tem profundidade, e aí eu sempre tenho um combate que vai resolver alguns problemas. Vai resolver alguns problemas. Perfeito. Né? Combates profundos. Aí o combate não é mais só, tipo, eu ataco, mas agora tem profundidade, né? Às vezes você faz uma decisão no meio do combate que é pra você sofrer, porque faz parte da história, entendeu? Uhum. Então, isso é uma conexão. RPG, pra mim, né? Eu vou falar uma coisa pessoal minha, né? De Bini. Cara, RPG pra mim é conexão entre pessoas. A partir da conexão entre pessoas, eu junto uma quantidade de mentes, a minha como mestre, ou a sua como mestre, e a dos 4, 5, 6 jogadores ali. E nós formamos uma única mente mestra daquele momento, que só existe naquele momento e não existe em lugar nenhum mais. E aí a gente se diverte nessa mente compartilhada. Acabou, fechou, a gente se dissolve cada um pro seu local, mas aquele momento ele é único, né? Ele é imprescindível, e aquilo lá só pode ser gerado quando um mestre ele consegue fazer essa gestão, né? A gente vai falar num outro tópico sobre a responsabilidade do mestre em relação aos jogadores, mas
E neste momento, o mestre ele tem essa habilidade de conseguir unir as pessoas e trabalhar os fios de conexão entre um e outro. O resto, a magia acontece. O resto é o sucesso crítico que você tem na sua própria vida. É como se o mestre fosse assim, né? Ele sempre tem, né, que terminar com uma frase de efeito, assim. Se ele fosse um cozinheiro, assim, dando um ponto, né, em alguma coisa, saca? Tu fica, né, tu tem que ficar controlando a temperatura, o negócio ali, né, pra que saia esse negócio incrível. Exato. E falando em terminar, eu acho que a gente pode fazer um ritual no nosso Inside Quest que eu quero começar agora sem falar com vocês. Bora. Posso? Muito bom. Vamos fazer uma versão final que é, vamos responder uma pergunta diferente a cada final de Inside Quest pessoal de cada um. E a pergunta de hoje é, qual é o seu estilo de jogo favorito? Começando com você, Felipe. Qual é o seu estilo de jogo favorito? Cara, meu estilo de jogo favorito, muito focado em combate, porém, eu gosto de um jogo, assim, que ele é quase um board game, assim, sabe? Em um certo aspecto, assim, onde é que tu monta um tabuleiro no meio, assim, e ali tu tem uma exploração com combate, assim, então. Eu gosto muito de dungeon, né? Então, assim, eu trago até o modelo de dungeon pra fora dela, né? Então, eu gosto muito desse estilo, sabe? Do classicão. Eu sou muito do classicão, assim, sabe? Gosto. Muito bom, muito bom. E você, Henrique? Ah, cara, eu gosto do roleplay, né? Eu falo que, até quando eu jogo videogame, eu prefiro aqueles jogos... Eu falo que eu jogo pela historinha, né? Eu gosto de jogos de mundo aberto, eu gosto daquela coisa de desenvolver os personagens, o lado emocional dos personagens. Eu gosto daquela coisa do embate psicológico do vilão com os personagens. Eu gosto de ver a galera com cara de surpresa ou com cara de triste, pelo que tá acontecendo na cena. Eu gosto de causar impacto narrativo nos meus jogadores. Né? Claro que gosto de um fightzinho ali também de vez em quando. Eu gosto de tudo isso também. Mas o que eu gosto, o que eu prefiro focar também, assim, é o lance da tensão. Eu gosto da tensão durante o jogo e tal. Né? Então é isso, eu prefiro mais o roleplayzinho, eu jogo mais pela historinha, mesmo pelo desenvolvimento da história. Eu gosto da história, mas acho que uma coisa que eu gosto muito é a parte de investigação e exploração. Tipo, cara, por que aquela árvore tá ali? Por que o cara colocou um cofre ali? Por que aquela senha tá do outro lado que tá rolando com isso daqui, sabe? Então, por que aquele personagem? Por que aquele personagem tem um corte no olho, né? E por que ele perdeu o olho? Cara, eu sou o cara que eu gosto de descobrir isso como jogador, e eu gosto também de ser o cara que coloca umas coisas, inclusive, que às vezes eu nem tenho resposta, eu deixo os jogadores gerarem essa resposta e falar, caraca, olha que gostoso preencher isso, com a visão do cara, é muito bom isso. E você, Léo? O Bini é aquele jogador, Felipe, que tu tem que cuidar o que tu narra pra ele na cena, porque senão ele vai ficar 2 horas na vela, achando que é uma porta secreta. Exato. Então eu já sofreu com várias coisas na minha mão já. Então, mas me explica isso. Eu, como sou mestre, mas improvisador, eu gosto dessas indagações, porque daí eu também vou criando na hora a lore, né? Tem uma ruim que eu esqueço muito, né? Que eu vou tem uma sessão recente que a gente fez até em streaming, né? Quem for lá, vai buscar no canal do Turco, depois eu falo. Mas que eu comecei a cutucar o mestre, assim. E eu falei, mas eu quero saber o que ele falou. O cara falou, cara, não sei, eu não preparei isso, continua. Foi engraçado. Cara. Ele podia ter outra saída, tá? Que a gente vai ensinar pra vocês no Mesa Quest Academy. Mas, cara, tem várias saídas pra esse tipo de player. Mas ele falou, cara, não sei, passa pra frente. Foi muito engraçado. Só vai. E você, Léo? Cara, eu queria separar em dois tipos, né? Na verdade, eu como jogador, eu gosto muito de roleplay com algumas coisinhas de combate, assim. Mas no final é o roleplay que nem o Rick falou, de se emocionar, de se impactar, de nem a gente jogou Pampa RPG lá no final da sessão, chorar com o negócio, tá ligado? Então, eu como jogador eu gosto disso. Agora, como mestre, eu gosto muito, porque eu sou world builder, né? Então, eu gosto de criar o universo. Eu não jogo campanha pronta, não sei porquê, acho que não encaixa comigo, porque eu gosto muito do improviso, né? Tipo, de ir criando junto com os jogadores e as situações irem acontecendo.
Já chegou a ponto de eu ter que criar mapa no meio do jogo, assim, sabe? Então, eu gosto dessa coisa de instigar, de até eu mesmo, como mestre, me surpreender com o que vai acontecer na mesa. Então, eu sou esse tipo de cara. Como jogador, é o roleplay, é a emoção, mas como mestre, é o criar, é o desenvolver o mundo ali, junto com os players. Muito bom. E você, Vitão? Pra mim, acho que é o drama e a profundidade emocional ali. Então, eu gosto de personagens, de sentar com o jogador e criar muito bem os personagens dele. Falar assim, beleza, mas onde você cresceu? Quem eram seus pais? Como era sua família? Qual era o seu lugar preferido quando você era criança? Qual a sua memória mais preciosa? Né? O que fez você entrar nesse mundo de aventureiro? Começar a desenvolver com eles isso. E aí eu deixo ali a listinha de coisas para ir trazendo ao longo da mesa. Né? Até na live de Cosmere eu comecei uma mecânica que eu nunca tinha feito antes e que deu muito certo, tanto para os jogadores quanto para quem está assistindo, que é de flashback. Eu pegava e falava assim, ó, momento em que seu pai conversou com você lá na sua infância. E eu dou um monólogo do pai dele. Momento que você enfrentou uns cães machados. Lá, o Bini, a gente fez o mini Bini, que era o Bini criança, lutando contra um monte de gente e não conseguindo salvar outra criancinha. A ficha dele lá tinha 1 de força, 0 de determinação, sabe? Então, e aí isso vai trazendo profundidade para que crie-se momentos de drama e tensão emocional altos, que é o próprio jogador às vezes que cria, né? Porque trouxe esse drama. Então eu gosto dessas... Gosto, obviamente, de combate, de exploração e investigação, mas eu gosto quando isso é feito com essa camada extra de drama e profundidade. Muito bom. Mas tá faltando uma pessoa responder. Sim. Eu já respondi. Sabe quem tá faltando? Eu já respondi. Falei investigação e exploração. Tá faltando responder você. Você que tá do outro lado. Aí, você que tá assistindo, que tá com a gente até agora. E você, o que você gosta? Conta pra gente, coloca nos comentários do vídeo, a gente quer saber, a gente é curioso. A gente não tá aqui só, né, a gente não tá abrindo as portas aqui do Mesa Quest, colocando você pra dentro do nosso universo aqui também, só pra gente falar. A gente quer escutar você, porque a tua voz é importante, a gente também quer saber a tua opinião. Então conta pra gente aqui, por favor, o que você gosta, coloca nos comentários aí, digita aí, vamos montando essa mente mestra gigantesca que a gente tá construindo aqui. Vamos, dados, nós queremos dados. Seria muito legal. Seria muito legal a galera fazer a perguntinha do próximo episódio. Perfeito. Sugestão de pauta, tudo isso aí, né? Mandem aí, sugiram coisas que vocês querem ouvir a gente falar a respeito, né? É isso. É isso aí. E ó, vocês chegaram aqui, a gente tá quase 1 hora de primeiro Inside Quest aqui já. E o que eu vou pedir pra você, se você curtiu até esse momento, se valeu a pena pra você escutar isso aqui, aperta o botão, compartilha com alguém, fala, olha só que legal que esses caras estão fazendo, olha só que conversa bacana, eu gostei disso, eu gostei daquilo, olha esse insight, clipa, faz o que você quiser, mas manda pra galera, porque eu acho que o Inside Quest, ele vai crescer junto com você, porque a gente quer você junto aqui com a gente, certo? Esse é o fim do nosso primeiro Inside Quest, uma apresentação aqui do grupo do Mesa Quest, faltando aí muitas pessoas que sintam-se todo mundo abraçado nesse momento, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês, e até a próxima aventura. Tchau, tchau.